O Senhor colocou algo no meu coração nessa manhã e eu quero derramar. E o meu pedido ao Senhor é que essa palavra possa tocar no mais profundo da tua alma, te transformar, te abençoar e te fazer um pouco mais parecido com Jesus nessa manhã. Amém? Quero ler com vocês um texto muito conhecido, uma história muito conhecida, mas apesar de ser tão conhecida, ela carrega uma mensagem poderosa. Jonas, abra a tua Bíblia comigo em Jonas, capítulo 1, verso 1. Tem alguém para dar um glória a Deus aqui de manhã? Só para esquentar. Jonas ali depois de Obadias e antes de Miqueias. Capítulo 1, verso 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e ele dormia profundamente. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse dia que o Senhor preparou. Nós abrimos o nosso coração nessa manhã e pedimos ao Senhor, fale conosco. Não fale, Senhor, aquilo que nós queremos ouvir, mas fale aquilo que nós precisamos ouvir. Quando o Senhor fala, o Senhor cria. Quando essa palavra, Deus, for tocada no nosso coração, que novas realidades sejam criadas, Deus. Enquanto nós estamos aqui, Deus, desfrutando do gozo e do prazer da Tua palavra, envia os Teus anjos poderosos lá na nossa casa, Senhor, e tira dali tudo aquilo que não foi o Senhor quem colocou. E deixa ali paz, alegria e provisão, ó Deus. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu coloquei um tema nessa palavra que se chama expulsando Deus da minha vida. Quem quer expulsar Deus da sua vida, diga amém. Aqui a gente respeita as escolhas, né? Mas pastor, pode alguém expulsar Deus da própria vida? Pode alguém expulsar o Senhor da própria vida? Como que isso acontece? É porque nem toda expulsão acontece quando você manda embora. Tem expulsão que você faz pela desobediência. Tem expulsão que acontece pela ingratidão. Tem a expulsão que acontece pela omissão. Tem expulsão que acontece fingindo que não é comigo. E para falar sobre isso, vamos falar sobre o reino de Deus. Estou aqui na Reino, falando para homens do reino. Vamos falar um pouquinho sobre o reino de Deus. Toda pessoa que Deus chama para o seu reino, Deus chama com uma missão. Deus não chama ninguém à toa. E às vezes, esse Deus que não nos chama à toa, Ele permite que os nossos planos sejam frustrados para que o dele dê certo. Eu, por exemplo, sou contador de formação, fiz 3 MBAs, sempre na área tributária, fazia planejamento tributário pelo Brasil inteiro. Mestrado em contabilidade tributária na maior instituição de negócios da América Latina. Quando eu estava para assinar o meu contrato de doutorado, Deus me chamou para o ministério, para uma igreja muito pequenininha, de 14 pessoas. E aquele para mim era um choque, porque eu tinha um sonho, eu estava na direção do meu sonho, academicamente, financeiramente, profissionalmente, fazendo planejamento tributário para os maiores grupos de negócios do Brasil. E, de repente, Deus me chamou para o ministério, me chamou para o pastoreio. E algo que me chamou muito a atenção é que no ministério eu encontrei propósito. Eu encontrei aquilo que preencheu o meu coração, porque a felicidade do homem está na utilidade.
Um homem que só existe para ter não tem utilidade. A nossa utilidade não está no ter, mas está no ser, está na nossa identidade. E todo homem, toda mulher, estou vendo mulheres aqui, todo aquele que Deus chama para o reino, Deus chama com uma missão. Pastor, por quê? Porque o reino não tem espaço para desocupados. O reino não tem espaço para desocupados. Cada um daqueles que estão aqui nessa manhã tem uma missão. Deus me chamou com uma missão para mudar a história daquela cidade, glória a Deus. E Deus não te trouxe aqui à toa. Deus me levantou como ativador de propósitos. E nessa manhã eu quero ativar o propósito que você carrega, porque você tem uma missão. A Bíblia diz que a criação aguarda com grande expectativa a manifestação daqueles que entenderam a missão que carrega. E no reino não existe espaço para gente desocupada. Por quê, pastor? Porque missão é diferente de trabalho. Quando eu trabalho por um salário. Quando eu exerço a minha missão por uma causa. Porque um homem larga tudo para seguir Jesus? Porque a causa é melhor do que salário. Por que alguém larga tudo para seguir Jesus? Porque a causa é melhor do que salário. Eu não vim aqui te falar sobre o teu salário, mas eu vim aqui te falar sobre a tua missão. Porque a tua missão é maior, é melhor, é muito mais, preenche muito mais do que o salário. E todo cidadão do reino, talvez você fale assim, pastor, você não está entendendo, eu sou mais um lá de casa. Não é. Você carrega uma missão, porque todo cidadão do reino tem uma missão. Então, irmãos, a Bíblia é um livro de pessoas que viveram a sua missão. Só que a Bíblia também é um livro de pessoas que fugiram da sua missão. Olha o que o Senhor Jesus disse em Mateus 9:37. Então se dirigiu aos seus discípulos: a seara é grande. Na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Você que está envolvido na causa do reino, deixa eu te contar uma coisa, você é resposta de oração de alguém. Se Deus me levantou naquela cidade, é porque há décadas e décadas e décadas, homens e mulheres de Deus dobraram os seus joelhos, pedindo que Deus enviasse alguém para realizar um avivamento. Deixa eu te contar uma coisa, homem, olha para mim, você está aqui hoje, talvez você não saiba, mas dentro da tua casa, nesse momento, tem uma mulher de joelhos dobrados, dizendo, transforma a vida dele, muda a história dele, transforma esse homem num grande homem, transforma esse homem num grande servo de Deus, porque você é a resposta de oração de alguém. Um dia alguém orou pela tua vida, você não está aqui à toa. Mas quando nós entendemos a missão no reino, nós sabemos que nós também precisamos ser a resposta de oração de outras pessoas. O reino é assim, o reino é em movimento. O reino é um reino em movimento. A prosperidade no movimento, a alegria no movimento, a paz no movimento e a propósito no movimento. Deus te chamou para se movimentar. E quanto mais você se movimenta, Deus honra o seu movimento. Pedro, ele anda sobre as águas. Pastor Pedro até falou sobre isso ontem aqui. Pedro, na verdade, anda por uma palavra. Porque é o seguinte, enquanto você se movimenta, Deus te honra. Enquanto você se movimenta, Deus te honra. Eu estou falando para homens e mulheres do reino aqui. O reino está dizendo para alguém aqui, chegou a hora de você dar passos de fé. Passos que não são normais. Passos que não são naturais. Passos que as pessoas não acreditam que pode dar certo. Mas enquanto você se move, eu te honro. E quando você se move, eu te honro. E quando você se move, eu abro o caminho. E quando você se move, eu preparo as pessoas. Porque para quem se move na direção do reino, não falta recurso, não falta sabedoria e não falta pessoas. Tem alguém comigo aqui nessa manhã? Deus pode dizer para alguém aqui, não te faltará recursos, não te faltará sabedoria e não te faltará pessoas, porque Deus honra o seu movimento. Eu sei que você não gosta, mas fala com alguém assim, ó, Deus vai honrar o seu movimento. Homens, tem alguém comprometido com o reino aqui? Porque não é aqui não, é uma igreja aqui perto. Porque tem muita gente que quer o benefício do reino, mas não quer o compromisso com o reino.
Tem muita gente que quer o benefício, mas não quer o compromisso. Cuidado, o reino não é uma prostituta para você querer tirar dela só o benefício. Mas o reino é um lugar que você estabelece aliança, porque antes do benefício vem o compromisso. Olha só o que o próprio Senhor Jesus disse em Mateus 7,16: pelos frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de me dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Porque, meus irmãos, existem pessoas que querem até entrar no reino, mas não querem se comprometer com o reino. Existem pessoas que querem acessar as coisas do reino, mas não querem ter o compromisso, a aliança que o reino pede. E talvez eu vou falar algo aqui que você não quer ouvir, mas você precisa ouvir. Se você está no reino, mas não se movimenta por ele, tome muito cuidado, porque o grande agricultor está vindo aí, logo logo ele começa a poda. E logo logo ele começa a poda. Ele mesmo disse aqui: a poda está chegando. O momento do grande agricultor começar está chegando. E quem tem uma missão não pode andar indeciso. Eu li esses dias um livro, olha só o livro que eu li um livro sobre feminismo. E é engraçado, se nós pegarmos a origem do feminismo, as bases do feminismo, esse movimento se iniciou pela omissão de homens. Ele se iniciou pela omissão de homens. Mas eu creio que aqui em Balneário Camboriú, Deus está levantando homens posicionados, homens fortalecidos com a mente de Cristo, com a visão de Cristo, que entenderam a sua missão e estão andando em direção ao seu propósito. Olha o que a Bíblia diz, Mateus 9,62. Jesus lhes replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olhe para trás, é apto para o reino. Chegou a hora de despertar. O reino de Deus quer se manifestar em você. O detalhe é que tem muita gente olhando para trás. O detalhe é que tem muita gente olhando para trás. E sabe por que nós olhamos para trás? Porque nós ainda permitimos algumas pontes com o passado. Por isso que a única opção para seguir Jesus é queimar todas as pontes do passado. Porque no dia que a coisa parecer difícil demais, porque no dia que o culto for muito confrontante, porque no dia que o pastor falar o que eu não gostaria, no dia que o reino me exigir um movimento que eu não gostaria de fazer, e eu pensar e olhar para trás, eu já não vou ter mais caminho. Se você quer crescer no reino, quer desenvolver no reino, se você quer manifestar o reino, olhar para trás não é uma opção. Irmãos, quantos homens hoje estão dentro da igreja, mas eles têm ainda uma válvula de escape que os conectam ao lugar que Deus já os tirou, que os conectam a pessoas que Deus já desligou você delas, que os conectam a práticas que já não fazem parte mais da tua nova vida. Eu vim aqui para te dizer, chegou a hora de queimar todas as pontes com o passado. Por quê? Porque a nossa visão é de futuro. A nossa visão é do melhor de Deus. A nossa visão é de tudo aquilo que Deus tem para nós. A nossa visão é sobre o reino. E o reino está logo ali. O reino está diante de nós. Mas, irmãos, sinceramente, enquanto nós tivermos pontes que nos conectam ao passado, em qualquer tristeza, em qualquer circunstância que nos desafia, nós temos uma tendência natural em voltar. Porque o corpo humano tende ao conforto. O corpo humano não quer ir para a academia treinar. O corpo humano quer o doce. O corpo humano, a carne, quer o prazer do hoje. Então, meus irmãos, quando nós temos a mente de Cristo, nós somos saudáveis em Cristo, nós somos direcionados por Cristo, nós entendemos, o passado já não me pertence mais. Olhando para as coisas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, que é Cristo. Então, meus irmãos, diante dessa palavra eu quero entrar aqui no tema com vocês.
que é sobre esse moço, que ele fugiu de Deus, fugiu da direção de Deus, e automaticamente quando você foge de Deus, você está expulsando Deus. Quero falar com vocês hoje sobre Jonas. Pastor, quem era Jonas? Um profeta. Porque pode um profeta fugir de Deus? Porque é o seguinte, irmãos, essa plataforma aqui não me torna mais santo do que você. A religião quer mostrar que a plataforma nos torna mais santo do que os outros, mas isso não é uma verdade. Aqui só o nível de responsabilidade é que aumenta. Então, a Bíblia diz que Jonas é um profeta do norte de Israel. E determinado dia, eu não quero adentrar aqui nas questões pessoais de Jonas com a cidade de Nínive, mas um dia ele recebe uma direção de Deus. E sabe qual é a direção de Deus? Jonas, é o seguinte: eu decidi salvar Nínive. Vá lá e prega o arrependimento, porque eu quero salvar aquela cidade. E Jonas, a gente sabe aí da história dos pais, que Jonas tinha um problema pessoal com Nínive. Mas esse é o evangelho. Deus salva gente que a gente não gosta. Você está pronto para o reino? Então, se você está pronto para o reino, entra numa cena comigo. Imagina comigo que você faz parte do time da recepção da igreja. Você faz parte do time da recepção e vai entrar ali o homem que te traiu, e você tem que abrir o sorriso do rosto e dizer: seja bem-vindo. Imagina que você faz parte do time da recepção da igreja, porque hoje você é do reino. E Deus ama pessoas que a gente não ama, e Deus quer salvar. Imagina que você é do time da recepção da igreja e vai entrar por aquela porta, aquela mulher que te passou a perna e fez você quebrar o seu negócio. E você tem que dizer: seja bem-vinda. Deus está falando: Jonas, eu não estou nem aí com a tua causa pessoal, porque o propósito é maior do que os nossos próprios dilemas. Quando você faz parte do reino, você entende isso, irmãos. O nosso propósito é maior do que os nossos dilemas. Nós temos dilemas pessoais, temos dores pessoais, temos crises pessoais. É verdade, Deus não desconsidera isso. Mas a causa do reino é superior, a causa do reino é maior. Então, Jonas, eu quero salvar Nínive. Vá até Nínive e prega a palavra. Detalhe, quando Deus dá essa direção para Jonas, Ele dá uma missão. Toda missão tem ação, lugar e propósito. Guarde isso. Toda missão tem ação, lugar e propósito. Qual é a direção de Deus para Jonas? Jonas, se levante. Lugar, vá até Nínive. Propósito, salvar. Toda missão tem ação, lugar e propósito. Tem muita gente até se levantando. Mas hoje em dia surgiu no Brasil uma moda que as pessoas acham que não precisa mais de um lugar para pertencer. Eu não preciso mais de uma igreja. Não, Deus está em todo lugar. Deixa eu te falar uma coisa: Deus até está em todo lugar, mas Deus não se manifesta em todo lugar. Em lugar, por exemplo, a Bíblia diz que Jesus não pôde realizar milagres na sua terra, porque ali ele não foi honrado. Deus pode estar em todos os lugares, mas não é em todos os lugares que Deus vai manifestar. Por isso que a tua vida tem que ser uma vida de honra ao Senhor, porque se você honrar a Deus, você vai ver Deus manifestar o seu poder, a tua graça, a tua glória, a cura, a provisão, tudo aquilo que você precisa. Então, havia um lugar específico, e o lugar é Nínive. Fala comigo, Nínive. Pastor, e o que Jonas fez? A Bíblia diz que Jonas se levantou. Ele promoveu a ação, ele se levantou. A Bíblia diz que Jonas desceu até Jope. Desceu até Jope, desceu até um porto para poder pegar um navio. Só que para uma outra direção. Jope fala de lugares que nos levam a um propósito contrário ao de Deus para a nossa vida. Jope fala de um lugar que nos leva para longe do nosso propósito. Irmãos, tem duas coisas que não são neutras na nossa vida, guarde isso. Existem duas coisas que nunca serão neutras: lugares, ambientes e pessoas. Não existe relacionamento neutro. E não existe lugar neutro. Os lugares que você frequenta revelam o que você busca. As pessoas que você se relaciona, elas diretamente influenciam quem você é. A Bíblia diz que Deus deu uma ordem para ele: vá até Nínive e pregue a palavra. Ele vai para Jope para pegar um barco para um outro lugar. Tem muita gente indo para Jope,
sabe da direção clara de Deus, sabe da ordem clara de Deus, mas insiste em pegar um barco que está te levando para longe do seu propósito. A Bíblia diz que ali em Jope, Jonas encontra um barco que está indo para Tarsis. Mas qual era a direção? Ele pega um barco e ele vai para Tarsis. Ei, não é porque está todo mundo indo para Tarsis que você também precisa ir. Não é porque está todo mundo indo para Tarsis que você deve ir também. Não é porque todos os seus amigos estão indo para Tarsis que você precisa ir. Pastor, por que não? Porque eles não ouviram a palavra que você ouviu. Eles não receberam o toque que você recebeu. Eles não receberam a direção que você recebeu. Eles não entenderam qual é a real missão. Ele pega o barco em Jope, a ordem é Nínive. Para onde que ele vai? A Bíblia diz que ele vai para Tarsis. E detalhe, a Bíblia diz que ele paga o bilhete, porque fugir do propósito custa muito caro. Fugir do propósito custa caro demais. Tem gente perdendo família, tem gente perdendo casamento, tem gente perdendo prosperidade, tem gente perdendo realização pessoal. Sabe por quê? Porque sabe qual é o caminho, mas insiste em ir para Tarsis. Fugir do propósito custa caro demais. A Bíblia diz que ele paga o bilhete. E ele pega o barco e vai. E vai para onde, pastor? Vai para Tarsis. Tarsis fala sobre fugir. Guarde uma coisa: toda mudança sem propósito é fuga. Ai, pastor, eu vou... não, eu quero saber uma coisa, eu não aguento mais Balneário Camboriú. Eu vou tirar o meu visto e eu vou para a América. Ai, eu não aguento mais essa cidade, não aguento mais essas pessoas. Eu quero sumir daqui. Vou para Londres. Ei, lindo, lindona, olha para mim. Toda mudança sem propósito é fuga. Não é mudando que resolve. Porque toda mudança sem propósito é fuga. E tem gente demais fugindo. Só que hoje Deus te encontra. Talvez você veio aqui, entrou aqui nessa manhã, mas Deus sabe que tem gente fugindo aqui. Eu vim te anunciar um Deus que te encontrou. Tarsis é fuga. Tudo que te tira de Nínive é fuga. Tarsis é tudo aquilo que me rouba da minha missão. Eu não sei se eu falo ou se eu não falo, eu estou meio na dúvida. Pode falar mesmo? Batera, você me autoriza? Autoriza? Se o Batera autoriza. Vamos lá. Ei, Tarsis é tudo aquilo que me rouba da minha missão, amém? Tem namoro que é Tarsis. Tem amizade que é Tarsis. Tem projeto que é Tarsis. Tem porta que se abre que é Tarsis. Tem promoção que é Tarsis. Porque Tarsis é tudo aquilo que me rouba da minha missão. E detalhe, Tarsis é tão legal que parece que o discurso fica bonito. Fica bonito. Não, eu estou indo para Tarsis. Deus mandou eu ir, mas eu estou indo para Tarsis. Parece que o discurso é amoroso, é até gostoso, mas tudo aquilo que está fora do propósito é fuga. E toda mudança sem propósito é uma fuga. E a fuga custa muito caro, porque na fuga você só perde. Por quê? Porque na fuga você não resolve nada, você só protela. E enquanto você foge, o gigante aumenta. E quando você foge, o gigante aumenta, porque ele vai crescendo, 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 crescendo. Olhe bem para onde você está indo, porque quando você escolhe Tarsis, em outras palavras, você está expulsando Deus da sua vida. Quando eu vou para Tarsis, eu estou dizendo: Senhor, eu não quero a tua influência, eu não quero a tua direção, eu não quero a tua provisão, eu não quero o teu cuidado e eu não quero o teu amor. Eu quero o meu caminho, eu quero pela força do meu braço, eu quero a minha direção e eu quero encontrar todos os meus próprios amores. Porque fugir do propósito é fuga. E toda fuga custa caro demais. Homens, Deus me trouxe aqui, não foi à toa. É para a gente se resolver aqui. Sabe por quê? A família se resolve na mesa. A família não se resolve na internet. A família não se resolve falando mal de você em outros lugares. A família não se resolve por aí, mas a família se resolve na mesa.
E se tem alguém que entrou aqui, Deus está te mostrando que isso é fuga. Deixa eu te falar uma coisa. Agradeça a Deus, sabe por quê? Porque se Deus ainda te confronta, é porque Ele não desistiu de você. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido? Isso aqui serve para relacionamentos. A Bíblia diz que o amor tudo sofre. O amor tudo suporta. O amor tudo supera. Você só desiste de algo em que o amor não foi suficiente. Você só desiste de algo em que o amor não foi suficiente. Sabe o que Deus te trouxe aqui nessa manhã de sábado? Porque você fugiu, você errou, você vacilou, você pisou na bola. Só que o amor de Deus é tão suficiente, o amor de Deus é tão poderoso. A Bíblia diz que nada, absolutamente nada poderá nos separar do seu amor que está em Cristo Jesus. O simples fato de você ouvir essa palavra é Deus dizendo: filhão, você é muito importante, você é muito amado, você continua sendo filho amado de Deus, você continua sendo filha amada de Deus. Mesmo você querendo fugir, eu vim só para te encontrar. Sabe por quê? Porque a tua fuga não anula o meu amor, a tua fuga não anula a cruz, o teu pecado não anula nada. Muito pelo contrário, é na cruz que eu anulo a tua fuga, é na cruz que eu anulo o teu pecado. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que Jonas, ele pega esse barco e ele vai. Vai para onde? Vai para Tarsis. Então ele entra no barco e vai para Tarsis. Vamos piorar um pouco a história? A Bíblia diz que se não bastasse Jonas fugir, a Bíblia diz que ele entra no porão do barco e dorme profundamente. Porque tem gente, irmãos, que está no barco indo para Tarsis fingindo que nada está acontecendo. Porque o orgulho faz isso com a gente. Nossa, essa palavra é para Josicleide. Nossa, se ela tivesse aqui, essa palavra era para ela. Nossa, poxa vida, Marcelo não veio no culto, essa palavra era para Marcelo. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim. Tem gente indo para Tarsis dormindo profundamente, fingindo que nada está acontecendo. E se lembre, todo cidadão do reino tem uma missão. Enquanto a gente está dormindo no porão, indo para Tarsis, tem jovens se perdendo, tem casamentos acabando, tem pessoas se corrompendo, tem uma geração se perdendo por aí. E não se esqueça, todo cidadão do reino tem uma responsabilidade. Não é hora de dormir. Jonas, o profeta, irmãos, eu estou falando aqui do profeta, não era qualquer pessoa não, um homem que Deus levantou. Ele pega um barco, ele está indo para Tarsis, vai para o porão e ele está dormindo tranquilamente. Só que quando você está indo para Tarsis, dormindo, fingindo que nada está acontecendo, tem uma mensagem sendo enviada para o céu: Senhor, eu não te quero na minha vida. Porque toda fuga expulsa. Porque quando você foge de uma geografia, você está mandando pessoas embora da sua vida. Quando você foge de uma geografia, você está mandando lugares, realidades, situações embora da sua vida. Jonas está fugindo, fingindo que nada está acontecendo, e ele está enviando uma mensagem para o céu. E ele está dormindo profundamente. O que é isso? Isso aqui fala de pessoas que são indiferentes à missão. Galera, vamos lá, vamos falar papo de homem aqui? Mulherada, podemos liberar o papo de homem aqui? Ei, nós estamos fugindo da nossa responsabilidade. Fugindo da nossa responsabilidade. E nós queremos terceirizar as responsabilidades, mas que elas são nossas. O homem tem o seu papel, a mulher tem outro papel. Outro papel, irmãos. Nós não podemos fugir daquilo que Deus nos levantou para fazer. Irmãos, chegou a hora de nós nos levantarmos, sermos os provedores dessa igreja, os provedores dos projetos, aqueles que vão mudar a realidade de família. Nós precisamos nos posicionar. Irmãos, olha só, o reino precisa disso. Eu tive muita dificuldade, meu pai cometeu suicídio, eu fui um jovem muito depressivo. Um dia eu volto para contar meu testemunho e curar a vida sobre depressão. E aí minha vida foi muito difícil, e eu jamais imaginei fazer faculdade. E um dia Deus levantou um homem no escritório de contabilidade, eu era office boy, para me ajudar a fazer faculdade. Não vou entrar na história não, mas foi um grande milagre. E aí com muito custo eu fiz faculdade.
E depois cresci, prosperei e tal. Deus fez grandes coisas na minha vida. E há 10 anos eu faço algo, irmãos. Eu não falo isso para minha glória, nada disso. É só para te contar, porque nós precisamos ocupar o espaço. Se a gente não faz isso, o inferno faz. Há 10 anos eu quero fazer isso por todos os dias da minha vida. Eu ajudo alguém a estudar, eu pago a faculdade de alguém, um curso de alguém, um curso técnico de alguém. Já formei várias pessoas, porque alguém um dia fez isso por mim. Isso também é posicionamento, irmãos. E se a gente não fizer isso, o inferno financia a droga, o inferno financia a bebida, o inferno financia a prostituição, o inferno financia os projetos dele. E é engraçado que o inferno encontra pessoas todo dia para financiar os projetos dele. Mas no reino de Deus, Deus vai levantar homens poderosos para financiar os projetos do reino de Deus. Eu posso ouvir um amém? Pode aplaudir o nome de Jesus aí. O barco de Jonas está indo para Tarsis. Jonas está num porão do barco, dormindo. Se tem alguém fugindo aqui, eu tenho uma notícia para te dar. Uma boa notícia para te dar. A Bíblia diz que de repente Deus lançou um forte vento sobre o barco. Pastor, eu ainda não entendi. Eu tenho uma notícia para te dar. Deus está vindo aí para te acordar. Só que tem um detalhe. Deus não te acorda igual a mamãe acorda. Eu tenho 2 filhos lá, a Duda e o Tito. A minha esposa, a Regiane, ela acorda os meus filhos assim. Ela tem uma voz macia, sabe? Aveludada. Ela chega de manhã. Tito, filho, acorda que a mamãe te ama. Te pergunto, o Tito acorda? Aí quando ela quer acordar de verdade, ela me chama. Ela vai na Duda. Filhinha, bom dia. O sol já raiou. Levanta, filha. Te pergunto, a Duda acorda? Quando ela quer acordar a Duda, ela me chama. A notícia é, Deus está vindo aí para te acordar, só que Deus não te acorda igual sua mãe acorda. Jonas está tranquilo, indo para Tarsis, tranquilão. Quando de repente vem Deus, de que forma? A Bíblia diz que vem um forte vento. Vem um forte vento. Talvez eu estou falando para a gente que está dizendo assim, nossa, pastor, tem um vento tão forte balançando a minha vida. Deixa eu te dar uma notícia. É Deus que chegou na história só para te acordar. Pastor, eu estou enfrentando um vento que você não tem ideia. Deixa eu te falar. Deus é Deus que usa os ventos só para acordar os seus filhos. Tem gente passando por ventos terríveis que não deveria passar, é só porque decidiu fugir, e Deus chegou através do vento para balançar a tua vida, só para te acordar. Veio o vento sobre o barco de Jonas e Jonas dormindo. Era Deus vindo para te acordar. Existem famílias inteiras passando por ventos terríveis que não precisariam passar. O problema é que dentro desse barco chamado família tem um Jonas fugindo, e Deus está balançando o barco inteiro. Tem gente que não precisava passar por isso, mas está passando, porque tem um Deus que ama muito e veio para te acordar. Ei, às vezes o barco balançando também é um sinal que Deus te ama. Guarda isso aqui. Eu tenho aprendido no Evangelho que até o não de Deus me abençoa. Você pode dizer isso? Até o não de Deus me abençoa. Se teu barco está balançando, deixa eu te falar, talvez seja o amor de Deus dizendo, acorda, filho, acorda. Fugir não é a solução, se matar não é a solução, em se embebedar não é a solução, ficar trancado num quarto de depressão não é a solução. Fugir nunca vai resolver nada. Eu vim aqui balançar tudo, mas eu vim para te acordar. Tem barcos balançando que é o céu dizendo, acorda, filho, acorda, João, acorda, Maria, acorda, José, acorda, Marcelo, porque a missão continua de pé. A missão continua de pé. Ei, não é porque você fugiu que a missão acabou. Não é porque você fugiu que a missão acabou. A missão continua de pé. Só que o que acontece, irmãos?
Fala para alguém, Deus está vindo para te acordar. E eu tenho uma boa notícia para te dar. Eu prometo que essa é uma boa notícia. Se o vento não te acorda, fica tranquilo. Deus tem mais alguma coisa na manga. Porque tem gente que, irmão, tomou como é que chama? Tem gente que tomou um Rivotril espiritual. Não acorda por nada. Vem no culto, canta, dança e tal, e sai da igreja e vou para Tarsis. Vou para Tarsis. Mas fica tranquilo. Fica tranquilo. Se o vento não te acorda, e eu não vim te amedrontar. Se o vento não te acorda, Deus tem uma dose maior aí. Porque por incrível que pareça, isso também é amar. Sabe o que eu aprendi na minha vida e isso me libertou? Que amor não é sentimento. Nós aprendemos o amor errado, irmãos. A gente acha que amor é aquele negócio. Ai, nossa, quando eu vejo, eu sinto algo aqui na minha barriga, é um negócio impressionante. Mas isso é dor de barriga, não é amor. João 3,16 diz o que é amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Ei, amor é dar, amor é decisão. Amor é decisão. Imagina se nós firmarmos relacionamento com base num sentimento. Sentimento um dia pode passar. Sentimento um dia pode diminuir. Irmãos, essa semana eu passei por alguma coisa, eu vou falar, tá gravando, mas eu vou falar. Eu passei por um negócio que eu fiquei chateado. Deixa eu falar que eu briguei com a minha esposa essa semana, gente. Alguém aqui já brigou com a esposa? Nada, né? Irmãos, eu fiz uma surpresa para ele, assim, Regiane, porque nós estamos construindo lá em Uberaba, estamos construindo uma igreja pela fé, uma igreja para 2.500 pessoas. E aí, irmãos, nós ofertamos a nossa caminhonete. A gente tem 2 carros, a caminhonete é o carro dela. Nós ofertamos para a igreja para poder ajudar no piso, na construção do piso. Só que aí, beleza, ofertamos. Aí mês passado saiu um consórcio que eu pagava há tempos. Eu fui na concessionária, fechei tudo para comprar o carro para ela e tudo mais e tal. Aí, irmãos, o dia de entregar o carro. Chegou o dia de entregar o carro. A apresentação do carro às 17 horas, quinta ou quarta, não sei. 17 horas. Irmão, se sou eu que vou ganhar um carro de presente, eu acampava na frente da concessionária. Eu montava uma barraca na frente da concessionária. Eu montava um negócio ali. Irmãos, ela chegou 45 minutos atrasada para ganhar um carro, irmãos. O Satanás entrou em mim assim, ó. Na hora que ela me olhava assim, meus olhos saíam chamas de fogo, assim, sabe? Eu não sei nem por que eu contei isso. Hã? É só para desabafar? É só para desabafar? É culto de homens, vamos desabafar. E aí, irmãos? Eu não sei de verdade que eu contei isso, mas tinha um motivo. Tinha um motivo. Amor, amor, pastor, obrigado. Decisão. Irmão, eu confesso para vocês que na hora me deu vontade de matar, sumir, fugir. Eu pensei, nem para ganhar um carro essa mulher chega no horário. Alguém mais se identifica aqui, gente, irmãos? Tem mais um homem que se identifica comigo aqui? Só que é o seguinte, irmãos. Eu entendi que o amor, ele vem de Deus, e o amor, segundo a Bíblia, não é um sentimento. Meu sentimento na hora era de raiva. Mas o amor é uma decisão. E uma decisão muda tudo. E uma decisão muda tudo. Que nós possamos viver a nossa vida a partir da ótica do amor, a partir da ótica de uma decisão, e não a partir da ótica de um momento. Irmãos, se Deus decidiu sacudir o barco da tua vida, não é porque Ele te detesta, não é porque Ele tem raiva de você, não é porque Ele está derramando a ira dEle sobre você, não. Sabe por quê? É uma expressão de amor. Se Ele está sacudindo o barco da tua vida, é porque lá na cruz Ele já tomou uma decisão, e essa decisão é irrevogável. A Bíblia diz que nada poderá nos separar do amor de Deus. Ele continua te amando muito, só que por te amar tanto, às vezes Ele pega e sacode e balança esse barco daqui para lá, de lá para cá, daqui para lá, de lá para cá. Só que, se o vento não te acordou, fica tranquilo, Ele tem uma dose maior.
E por incrível que pareça, tem gente que fica assim, ai, eu não sei se é para mim. Você sabe sim que é para você. A Bíblia diz, sabe o que ele fez? A Bíblia diz que de repente Deus pegou aquele vento, começou a empurrar o mar. A Bíblia diz que ele mandou uma forte tempestade. Agora veio a forte tempestade, porque se o vento não te acorda, Deus vem de outra forma, ele vem numa forte tempestade. Forte tempestade. O barco agora, a Bíblia diz que o barco parecia que ele ia quebrar. Sabe por que Deus às vezes balança a tua vida? Porque você tem uma missão, e a missão não fugiu, a missão não morreu, ela continua aí. Ai pastor, tem gente que nem na igreja vai. A vida dele é tão boa, eu olho para o Instagram dele, a vida é tão boa. Ei, o inimigo não se preocupa com quem já é dele. Não se compare. A Bíblia diz que os fortes ventos e a tempestade balançavam o barco de Jonas. Era Deus dizendo, Jonas, acorda, porque tem tempestade que é um grito do céu, acorda. Tem tempestade que é a voz de Deus dizendo, acorda. Tem tempestade que é o céu dizendo, ei, acorda, porque o projeto continua, porque a missão continua. Eu ainda te amo e nada poderá te separar desse amor. Irmãos, tempestade, balançando tudo. A Bíblia diz, aquele barco era um barco de mercadores. Tinham coisas caríssimas naquele barco. Tinham cargas caríssimas, documentos importantes, documentos muito importantes, coisas que realmente foram a vida de trabalho. Só que como o barco estava quase virando, a Bíblia diz que os mercadores começaram a pegar as suas cargas e jogar no mar. Pegavam documentos de uma vida inteira e jogavam fora. Pegavam cargas preciosas e jogavam fora. Pegavam cargas agrícolas de semente e jogavam fora. Ei, fugir do propósito de Deus pode custar tão caro, que talvez você está jogando coisas fora que você nunca mais vai recuperar. Fugir da missão custa tão caro, que durante essa fuga tem algumas coisas que você está jogando fora que nunca mais vão voltar. Pastor, eu queria uma mensagem de motivação. Pois é, não é aqui. Aqui é o seguinte, eu prefiro ver você hoje paralisado em silêncio, me olhando, mas um dia eu te encontrar no reino, te encontrar no céu, do que você perder a sua vida. Tem gente perdendo família porque está fugindo. Tem gente perdendo tempo com os filhos porque está fugindo. Tem gente perdendo o ministério porque está fugindo. Tem gente perdendo prosperidade porque está fugindo. Tem gente perdendo alegria porque está fugindo. Tem gente perdendo vidas. Quantas vidas poderiam estar transformadas, sendo mudadas? Mas o detalhe é que na nossa fuga nós perdemos coisas que nós nunca mais vamos recuperar. Tem gente perdendo coisas. Irmãos, o dia de hoje nunca mais volta. O perdão que você pode liberar hoje nunca mais volta. O abraço que você pode entregar hoje nunca mais volta. A mensagem que você poderia mandar evangelizando hoje nunca mais volta. Esse dia nunca mais volta. Deus decidiu sacudir o barco da tua vida só para te dizer, pare de perder tempo. A missão continua de pé. Pare de perder tempo. Tem pessoas perdendo coisas que nunca mais vão recuperar. Não vão, irmãos, eu preciso ser realista contigo. Tem coisas que não voltam mais. Eles jogavam as coisas para fora do barco. Eles estão dizendo, nunca mais eu vou ver esse documento. Nunca mais eu vou pegar esse ouro. Nunca mais eu vou pegar essa semente. Nunca mais eu vou pegar essa carga. Nunca mais eu vou pegar esse produto. Por quê? Porque dentro do barco tem um Jonas fugindo. Ei, cuidado, viu? Talvez você está perdendo tanta coisa porque no teu barco tem um Jonas em fuga. Cuidado com quem você faz amizade, cuidado com quem você coloca na tua mesa, cuidado com quem você firma sociedade, cuidado com quem você firma parceria. Podem ter coisas indo embora da tua vida pelo simples fato de você carregar um Jonas em fuga dentro do seu barco. Irmãos, o barco ia virar, o barco ia quebrar, jogaram tudo fora. E lá dentro tem um Jonas dormindo ainda. Aí ele acorda. E eles lançaram sorte.
Eles lançaram sorte, a sorte caiu, sabe em quem? Em Jonas. É porque a minha história muda, não quando eu aponto o dedo, mas é quando eu levanto a mão. A minha história muda, não é quando eu aponto o dedo para você, para você, para você, mas a minha história muda quando eu levanto a mão e digo, sou eu. Autorresponsabilidade. De repente Jonas se levanta e diz assim, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Esse barco está quase despedaçando aqui, é por minha causa. É por minha causa. A gente tem que assumir posicionamento, parar de terceirizar a responsabilidade. Eu só estou vivendo isso porque Jennifer em 2005 fez isso e isso comigo. Para! Você é protagonista da tua história. Abandona esse vitimismo. Para de apontar o dedo e levanta a mão e diga, sou eu. Gente, esse barco está quase virando aqui por minha causa. Eu sou Jonas em fuga. Mulher, minha esposa, eu sou Jonas em fuga. Filhos, me ajuda em oração, interceda por mim, porque eu sou Jonas em fuga. Pastor, coloca a mão na minha cabeça, ora por mim, porque eu sou um Jonas em fuga. Meu irmão, me abraça, eu preciso de ajuda, eu preciso de um discipulado, eu preciso de direcionamento, porque eu sou um Jonas em fuga. Quando Jonas diz, sou eu, sabe o que a Bíblia diz? Que agora eles pegam o Jonas, perderam tudo, né? Pegam o Jonas e jogam o Jonas no mar. A Bíblia diz que na mesma hora, tem coisa que acontece na mesma hora. Na mesma hora, sabe o que aconteceu com o mar? Ficou tranquilo. Tem tempestades que só vão se aquietar depois que você decidir parar de fugir. Tem um empresário lá da igreja que veio me contar domingo um testemunho, falou, pastor, a minha empresa que já foi muito próspera, estava de pernas para o ar. E eu entendi, foi um Jonas que tinha lá dentro. Eu tirei o Jonas do meu barco, as coisas voltaram a acontecer maravilhosamente. A Bíblia diz que Jonas é lançado no mar. E quando Jonas é lançado no mar, irmãos, Deus pensa em tudo. Deus pensa em tudo. Lá no fundo do mar, sabe o que Deus já tinha preparado? Um grande peixe. E Jonas entra na barriga daquele grande peixe. E sabe quanto tempo Jonas fica na barriga daquele grande peixe? Quantos dias? Fala comigo, 3 dias. Ei, em 3 dias tanta coisa pode mudar. Quantos dias tem essa conferência? 3 dias? Em 3 dias, quinta ou começou ontem? Começou quinta? Nós estamos no 3º dia? É o 3º dia? Em 3 dias tanta coisa pode mudar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Jesus morre naquela cruz e ele foi sepultado. Quantos dias ele ficou ali? Em 3 dias tanta coisa pode mudar. Eu vim aqui não anunciar a sua tragédia, mas eu vim anunciar o 3º dia. Tem um 3º dia para a sua vida. Tem um 3º dia para a sua história. Tem um 3º dia para você. Hoje Deus está dizendo para você, eu fiz tudo isso, balancei teu barco, permiti tudo isso, só para você voltar para a sua missão, só para você voltar a viver a sua história. E olha só, para finalizar, Jonas ali dentro daquele ventre, ele faz uma oração, dentro do ventre do peixe ele faz uma oração de arrependimento. E diz, Senhor, me dá uma outra oportunidade que eu vou. Jonas foi, pregou para Nínive, uma cidade inteira foi convertida. Uma cidade inteira aceitou o evangelho, aceitou a palavra, viveu o arrependimento e eles viveram uma nova história. Pastor, o que é isso? Depois que você tomar uma decisão, coisas extraordinárias vão acontecer na tua vida. Levanta a tua mão que eu vou profetizar. Aquilo que os seus olhos não viram, aquilo que os teus ouvidos não ouviram, aquilo que jamais penetrou no coração humano, é aquilo que o Senhor tem preparado para você. No dia que você decidir se posicionar, coisas extraordinárias acontecerão sobre a tua vida. Eu declaro isso em nome de Jesus. Só quem crê diz amém. Eu preciso fazer uma oração nessa manhã. Quero te convidar a ficar sobre os teus pés. Eu não sei para quem foi essa palavra. Não sei. Uma coisa eu sei. Uma decisão nessa manhã pode mudar tudo.
Talvez até hoje você apontou o dedo para algumas situações da sua vida. Só que hoje você não vai apontar o dedo. Hoje você que reconhece: eu tomo uma decisão diante de Deus e eu quero viver uma nova história. Aí no teu lugar onde você está, eu quero contar até 3 e você vai erguer a tua mão para o céu, num sinal dizendo: Senhor, hoje eu tomo uma decisão diante do Senhor. Vamos lá? 1, 2, 3. Tem alguém aqui que quer tomar uma decisão? Olha só, olha só. Isso, erga a tua mão para o céu. Deixa eu orar por você. Senhor, uma palavra liberada do Senhor não volta vazia. Que cada mão erguida aqui nessa manhã, Pai, seja uma nova história. Que cada mão erguida aos céus aqui, Pai, represente um novo tempo. Mãos se erguem, Deus, para dizer: sou eu, que estava fugindo, mas hoje encontro o Senhor, encontro a Tua palavra, encontro o Evangelho. Senhor, muda essas histórias, muda essas vidas, ó Deus. Aquieta as águas, que eles possam voltar para a sua missão, Deus. Que a família deles seja alcançada por essa missão, ó Deus. Que através da vida deles, do coração deles, do ministério deles, do trabalho deles, o Senhor realize coisas extraordinárias. Eu abençoo a todos aqui nessa manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só quem recebe, diga amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.